nós temos aí o esboço da vida de Jesus, da sua promessa. E eis que eu roguei ao Pai, o Pai enviará outro Consolador para que fique convosco para sempre. Estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Até a consumação dos séculos. No ano de 1354, aparece em Lireu, na França, Godofredo. Ele expõe ao público o sudário, um tecido de linho trançado no tear, com formato de escamas de peixe, com 4,41 m de comprimento por 1,13 m de largura. Ele expõe ao público, aquela multidão santifica aquele sudário, aquela confusão toda. Posteriormente ele faz doação à igreja, mas ele jamais disse onde conseguiu aquele sudário. Ele não diz. A ninguém ele comenta isso. Como ele conseguiu? Ninguém sabe. Sabe que a primeira vez que a história mundial registrou a presença e o aparecimento real, concreto, do sudário foi o ano de 1354. Se por acaso ele tivesse o sudário sido feito quando desintegrou-se o corpo de Jesus no sepulcro, seria muito difícil os romanos permitirem e não destruírem. E segurar um sudário por 200, 300, 500 anos é uma coisa. Segurar um sudário por 2.000 anos é outra coisa totalmente diferente. Muito mais complicado. Muito mais complicado. E como dissemos, Jesus tinha o corpo perispiritual e precisava se despojar dele. Quando Maria Magdalena quis abraçar, ele disse: não me toqueis, porque ainda não subi para o meu Pai. Então o corpo perispiritual dele precisava ser despojado dele. Precisava. Então, em 1354, aparece o sudário, ele posteriormente entrega à igreja, e esse sudário começa a despertar intensa curiosidade geral. Então, no ano de 1898, a igreja convida um fotógrafo, um advogado, Secondo Pia. Secondo Pia era um fotógrafo amador, mas que trabalhava muito bem em fotografias antigas, que fotografava em preto e branco, colocava a foto num balde com um líquido para que a imagem fosse fixada. Quando ele retirava aquela placa, ele observava se o negativo tinha sido impresso adequadamente. E quando ele suspende a placa que tiraram da máquina, ele se impacta. Por quê? Porque a figura do sudário, a figura que aparece do sudário, é uma figura praticamente invisível. Praticamente invisível. Você, para ver o que está escrito, o que está fotografado no sudário, você precisa se afastar 5 a 6 metros de distância, com muita boa vontade para ver. Porque ali a imagem fotografada do corpo daquele pessoa que foi crucificada, só no caso da negativa daquela foto é que ficou realçado. Então, vou mostrar rapidamente para vocês, para os senhoras e senhores, de um lado, a foto apagada, que é a foto real, que nós, quando olhamos para o sudário, vemos isso, ou quase não vemos nada, junto com a foto negativa. A foto do lado esquerdo, do meu lado esquerdo, é a foto do sudário, que é quase invisível. A do lado direito é a negativa do corpo do martirizado na crucificação. Então já mostra uma coisa diferente. Então o sudário é uma foto negativa
de alguém que foi crucificado. Analisou-se os martírios, as marcas, as cicatrizes, e tudo fazia crer que batia completamente, perfeitamente com a crucificação de Jesus. Marca de sangue na cabeça, caracterizada pela coroa de espinhos que colocaram sobre ele. Um furo na lateral do peito, colocado pelo guarda romano. As marcas dos estigmas nos pulsos e nos pés. Mas uma coisa curiosa que tem que ser dito aqui, não podemos esquecer. O sudário, então, analisado pelos peritos da NASA, que trabalharam durante 5 dias, 200 horas ininterruptas, fazendo todos os testes possíveis do sudário. Todos os testes possíveis, imagináveis. Constataram, então, que aquela imagem não era pintura, não era tinta. Era uma espécie de luz que saiu daquele corpo e impregnou não o tecido. O tecido não foi impregnado com a imagem do Cristo. Não foi. O que ficou impregnado no sudário foi as fibrilas. Quando a gente olha um tecido muito de perto, ou bota a lupa, acima do tecido existe sempre algumas fibrilas minúsculas. E quem captou a imagem do sudário são essas fibrilas. Não é o tecido grosseiro, não. Algo muito delicado aconteceu ali. Mas o interessante é dizer que a imagem daquele homem crucificado é uma imagem em negativo. Em negativo. Sendo que o sangue não era imagem negativa, era imagem positiva. Demonstrando que tinha 2 pessoas aí para formar o sudário. Uma, o Cristo, impregnando o sudário com a sua imagem corporal completa, numa imagem negativa, e o sangue de alguém que ele requisitou para colocar nos pontos onde os cravos e as perfurações e as cicatrizes marcaram. Não é dele próprio, porque se fosse dele próprio era tudo negativo, não é? O corpo do crucificado é todo em negativo. E os sangues que estão no sudário não estão em negativo, estão em positivo. Estão em positivo. Em 1976, se não me falha a memória, exatamente, pesquisadores da NASA quiseram inovar, bater fotos do tecido do santo sudário, usando uma técnica utilizada em satélites que circulam a Lua, Marte, que chama-se VP8. Essa máquina VP8, ela tem a seguinte característica, ela interpreta aquilo que é claro como próximo, aquilo que está escuro mais longe, muito escuro mais longe ainda. Com essa interpretação, a imagem fotografada dos planetas ou dos satélites fica tridimensional, fica com relevos. Então foram testar o sudário, e o sudário é uma imagem tridimensional. Coisa que não existe no planeta Terra, nenhuma imagem tridimensional, nenhuma. Nem tem, nem a NASA conseguiu fabricar. Como ninguém sabe fazer, como fazer, nem como foi feito, a gente entende que é uma obra da espiritualidade. Ninguém sabe fazer, ninguém pôde fazer. Tentou-se de todas as maneiras possíveis pegar um corpo metálico, aquecê-lo, botar um pano por cima. 1000 técnicas, nada deu certo. Aquele corpo era formado por uma espécie de luminescência que saiu do corpo espiritual, impregnou o tecido e desmaterializou-se. E desmaterializou-se. Então, essas pesquisas se sucederam até que em 1988, a igreja convicta, naquela mais certeza do que dúvida, confiou aos laboratórios
Zurique, da Suíça, Oxford, da Grã-Bretanha, e o Arizona, nos Estados Unidos, para pegar um pedaço, foi retirado um pedaço do tecido do Santo Sudário, fracionado em 3 partes e colocado para cada laboratório um pedaço do sudário, que o Vaticano permitiu. Analisando esses fragmentos, eles botaram o equipamento de carbono 14, que é um equipamento que consegue detectar uma precisão mais ou menos exata da idade do objeto examinado. Aí quando sai o resultado do exame, foi uma tristeza para o Vaticano e para os religiosos que estavam acreditando que o sudário teria sido produzido quando Jesus estava no túmulo e quando houve aquela explosão, o sudário apareceu ali, segundo eles interpretam. O que acontece? O carbono 14 comprova, todos 3 foram datas compatíveis, que o sudário teria entre 1260 anos a 1350. Então, o sudário era da Idade Média e não da época de Jesus. E por isso ele é falso? Não. Por que não? Porque nós que somos espíritas sabemos que Jesus, como estava com o perispírito ainda do planeta Terra, que ele precisava se desfazer desse perispírito, então ele aguardou para a posteridade, para quando desmaterializasse, quando abandonasse aquele corpo perispiritual, gravasse a sua mensagem e partisse ele em espírito para seus planos luminosos. Seus planos luminosos. Então, examinando o tecido que foi feito em teares, os teares são conhecidos no mundo inteiro, na China, na Índia, durante milhares de anos, existem teares. Só que peritos em analisar o sudário afirmaram que aquele tipo de trabalho de tear que está no Santo Sudário, estilo espinha de peixe, só podia ser realizado com tear de 2 pedais ou de 4 pedais. Então, ora, se eu quero saber qual a idade de um tecido, e se eu sei que aquele tecido só pode ter sido construído, feito pelo tear de 2 pedais, eu vou procurar saber o quê? Quando foi que o tear de 2 pedais foi inventado? Isso é óbvio. Então fomos atrás de descobrir tear de 2 pedais ou de 4 pedais, quando tinha sido descoberto, quando tinha sido inventado. E ele foi inventado no ano de 1200, compatível com a resposta, com o resultado do carbono 14. O tear de 2 pedais e de 4 pedais é do ano de 1200. Foi a época que ele chegou na Europa. A época que ele chegou na Europa. Bem, então nós temos aí o seguinte. Ora, se ele não é da época de Jesus, do ano 30, 33, e é da Idade Média, como isso aconteceu? Queridos amigos, nós comentamos aqui no início que Pedro, quando estava conversando com Jesus, após a pescaria maravilhosa, após a ressurreição do Mestre, e que Pedro disse, Mestre, e quanto ao futuro de João Evangelista, o que é que tu dizes? Jesus responde, se eu quero que ele fique até que eu volte, se eu quero que ele fique, João Evangelista fique, até que eu volte, que tu tens a ver com isso? Então, Jesus estava aguardando a volta de João Evangelista para poder ele voltar também. E quem voltou? O discípulo amado de Jesus, João Evangelista. E quem era João Evangelista? Francisco de Assis. Francisco de Assis era a reencarnação do João Evangelista. Então ele passa a dar aquele exemplo de humildade, ele vive o Evangelho de Jesus. Vive. Vive o Evangelho de Jesus, testemunha, sacrifica-se,
parece até, às vezes, ser uma pessoa ingênua, de tanta bondade, de tanta simplicidade. E Francisco de Assis era filho de Pietro Bernardone e Pica. Pica, a esposa de Pietro Bernardone, era da França. E ele nasce desse casal. Pietro Bernardone tinha viajado para a França quando ela resolve batizar o seu filho. E o batiza como João Bernardone. Giovanni Bernardone, que é João. Quando ele volta, o pai diz, você botou esse nome, eu não queria botar esse João, não. Eu adoro a França, bota Francesco. Aí ficou Francesco de Assis. Fez uma alteração lá e ficou Francisco de Assis. E Francisco de Assis começou, no final da sua vida, a ter revelações e ver Jesus. Francisco, eu quero um testemunho seu. Como assim? Eu quero que você sinta as minhas chagas. Se eu aceito, seu. Por amor a ti, eu aceito as chagas que tu me mandas. Eu queria pedir permissão para ler. A permissão para ler. Por quê? Para verificar a autenticidade do depoimento de São Boaventura, o frade que era íntimo de Francisco de Assis. Ele dá o depoimento sobre Francisco de Assis. Ele diz o seguinte: Francisco de Assis logo compreendeu que havia imitado o Cristo nos principais atos de sua vida, mas que devia conformar-se com os sofrimentos e dores da paixão. Então começou a se preparar. Ele ia precisar se conformar, porque ia sentir nele as dores da paixão. Depois ele veio a conhecer, por revelação divina, que devia transformar-se totalmente em Jesus. Não era só as chagas. Ele devia ficar totalmente identificado com o Cristo. Totalmente. Ele aceita esse compromisso também. E ele vai, então, na quaresma de São Miguel Arcanjo, subiu o Monte Alverne, e antes ele disse para os companheiros dele, por favor, eu tenho recebido os avisos de Jesus, que está me tocando profundamente, que era o caso de receber as chagas. Mas ele não disse não. Vocês abram aleatoriamente a Bíblia e o Novo Testamento para ver qual é o recado que Jesus quer mandar para mim. Abriu assim, aleatoriamente, diz assim, aqui está falando da crucificação. Abra de novo. Aqui está falando do martírio de Jesus. 3 vezes não pode ser coincidência. É Jesus que está me confirmando que eu tenho que receber suas chagas. E eu vou receber chagas. E sozinho, sobe o Monte Alverne, debilitado já, vai numa mula. Chegando lá no Monte Alverne, ele começa a orar por Cristo. Começa a orar. Nisso ele avista, em visão espiritual, Jesus descendo do alto. Lembram-se daquela frase? Quando Jesus estava subindo na Galileia, que uma voz ecoou, varões, por que estão olhando para o alto? Aquele que está subindo vai descer da mesma forma. Então ele vê descer da mesma forma Jesus. Luminoso. Coberto de chagas. Era o Jesus crucificado que descia. Então ele corre e recebe em si, como um fenômeno de incorporação mediúnica, a Jesus. Nesse ponto, vamos colocar uma hipótese nossa. Que ele, lembrado pelo Cristo, tenha levado o pano limpo, o sudário limpo. Se alguém perguntar, mas como é que Francisco de Assis ia arranjar um sudário? Acontece que o pai de Francisco de Assis era comerciante de tecido.
Não era novidade. Viajava sempre para a França, comprava e vendia. É um comerciante. Então não era novidade ele conseguir um sudário. Ele conseguia esse sudário, ele foi com o sudário a pedido do mestre. A pedido do mestre. E recebeu as chagas. Feliz, eufórico, ao mesmo tempo sofrendo dores terríveis dos cravos, das chicotadas de Jesus. É nesse fenômeno que Jesus se desfaz do seu corpo perispiritual e volta para as falanges eternas e sublimadas do seu reinado de amor. E ele fica todo chagado. Os punhos ficaram salientes, como que tivesse ali realmente um cravo penetrado na sua pele, dos punhos e dos pés, do peito sangrando. Do peito sangrando. Ele vivenciou o sofrimento do Cristo. A pedido do Cristo, ele aceitou o desafio. E por que Cristo haveria de pedir isso a ele? Porque o Cristo queria um sudário que tivesse sangue. Porque o sudário só com a foto do seu perispírito, sem sangue, não ia ter valor. Porque a ciência, quando pesquisou o sudário, disse, olha, esse sangue é humano, é do tipo AB, é verídico. Só que a imagem do Cristo é em negativo, a imagem do sangue é em positivo. Ou seja, a imagem do sangue proveio de outra fonte diferente da de Jesus. E a outra fonte era Francisco de Assis. Francisco de Assis cedeu sua sangue para dar autenticidade maior ao Santo Sudário. Para dar autenticidade maior ao Santo Sudário. Então ele desce do Monte Alverne, vai se encontrar com os seus amigos e diz assim: aquele Jesus que sempre aparece a mim, me revelou algumas coisas que jamais daria a conhecer a mortal algum enquanto eu fosse vivo. Me revelou alguma coisa que eu não devo dizer nem depois da minha morte. O que seria isso? Que segredo seria esse? Nós imaginamos ser o sudário. Perceba a frase, diz assim: ele costumava dizer o seguinte: meu segredo é para mim. Acrescentando, aquele que lhe aparecera várias vezes, lhe revelou algumas coisas que jamais daria a conhecer a mortal algum enquanto vivesse. Afirmativa de Francisco de Assis. Guardou o segredo, profundamente o segredo. Então, quando ele pega o sudário e entrega a alguém de confiança da família dele, o pessoal levou para a França, que era o caminho das viagens do pai, era para a França. Por isso que foi aparecer em Lireu, na França, o sudário. Foi porque ele foi, Francisco de Assis deu o sudário para lá, entregou para lá. Tudo se encaixa perfeitamente. O resultado do carbono 14, o resultado do tutear de 4 pedais, de 2 pedais. E o depoimento de Francisco de Assis. O depoimento de Francisco de Assis. Então, certa vez, ele sofria tanto. Porque uma vez colocado os cravos, verdadeiramente sentiu os cravos, que ficou sangrando. Então, os seus companheiros ficavam penalizados por tanto sofrimento que ele arrastava. Viveu 2 anos com esses cravos, com essas dores. Um amigo dele chegou para ele e disse: Francisco, vou ler aqui o texto, textual. Diz assim: Pai, pede a Deus que te trate com alguma benignidade, pois parece que ele se agrada fazer-te sofrer com excessivo rigor. Peça a Deus para aliviar suas dores. Ele está lhe tratando com muito rigor. O que é que Francisco responde? Ele responde o seguinte: se eu não conhecesse meu bom irmão, tua excessiva simplicidade, eu haveria de me separar de tua companhia. Porque te atreveste a considerar como repreensíveis os altos juízos de Deus. Porque te atreveste a considerar como repreensíveis os altos desígnios de Deus. Ou seja, ele estava condenando os desígnios de Deus. Qual foi o desígnio de Deus? Deus fez o desígnio para que ele sofresse aquilo, para ele fosse o mensageiro da imagem do Cristo. Ele é o médium, era um discípulo amado. Ele prometeu sacrificar-se para eternizar a imagem do Cristo. Ele diz então claramente:
vocês estão considerando repreensíveis os desígnios divinos? Foi eles que designaram, foi eles que planejaram. Eu apenas estou cumprindo. Meus queridos amigos, minhas irmãs, meus irmãos, é com grande alegria que eu falo do Sudário de Turim. É com grande alegria que eu entendo que Francisco de Assis foi aquele médium extraordinário, aquele discípulo amado de Jesus. E Francisco de Assis foi o mesmo João Evangelista. Forneceu fruto, foi ele que doou-se corpo para a incorporação de Jesus nele e transmitir ao sudário a imagem do Cristo, no sangue, nos exatos lugares. Aí quando aconteceu isso, eu perguntei a Lindenberg, mas meu irmão, como é que pode? Um corpo de Francisco de Assis tinha 1,60 m. O corpo do sudário, do homem do sudário, tem 1,80 m. 20 centímetros a mais. Como é que ia encaixar a posição? Aí Lindenberg disse, meu amigo, para que encaixasse, precisou o Cristo, quando chegou para incorporar nele e fotografar sua imagem do sudário, ele fez o seguinte, ele dobrou as pernas para se tornar menor. Então, eu vou mostrar a vocês uma imagem que foi tirada do sudário para explicar, para nós entendermos como Jesus dobrou as pernas para ficar do tamanho do tamanho do nosso amigo Francisco de Assis. Dobrando as pernas, de 1,80 m passou a 1,60 m, encaixou a posição dos cravos, do sangue escorrendo, e tudo isso aconteceu. Agradecemos a Lindenberg, agradecemos a Jesus, o seu esforço para deixar uma relíquia para toda a eternidade. Eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Lindenberg. Muito obrigado, meus amigos e minhas irmãs. Se alguém tiver alguma pequena dúvida, alguma coisa, eu puxarei as ordens.